Olá, tudo bem? Meu nome é Igor Conde Coutinho. Eu estou aqui hoje para apresentar meu resumo expandido, produzido junto à professora doutora Cristiane Nunes Francisco, que tem como título Análise da distribuição de focos de calor na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o RBMA, no Rio de Janeiro. E para isso, eu preciso que a gente entenda, antes de qualquer coisa, que o fogo é um fenômeno físico resultante da rápida combinação entre oxigênio e uma substância qualquer, ou seja, o combustível e um comburente. Isso pode ser causado, na verdade, tanto de forma natural ou de forma antrópica. Por isso é importante que a gente entenda o monitoramento e a detecção desses incêndios por meio de satélites ambientais. E o processamento dessas imagens acabam se tornando muito necessário, principalmente por fornecer uma cobertura regional e global dessas ocorrências de focos de fogo, focos de incêndio, tanto em regiões de vegetação quanto em regiões de plantio. E para isso, né, o INPE acaba mantendo um banco de dados de monitoramento de focos de calor que usa como base imagens de satélite, chamado BD Queimadas. Hoje, né, um dos principais bases, né, de monitoramento que a gente tem no Brasil, principalmente. E com isso, ao longo desses anos, o INPE acaba lançando novos satélites e o BD Queimadas passa a incorporar também os dados desses satélites já na sua produção dos focos de queima, principalmente satélites de órbita polar, como o Aqua, o Terra, o TRM-M, e de satélites geoestacionários, como o GOES e o MSG, além de novos sensores, como o VIRS e o NPP. Portanto, como ele utiliza uma gama de satélites, né, é, uma série de dados, esses dados eles acabam nesses dados acabam sendo encontrados focos repetidos, o que acaba gerando multiplicidade dos mesmos. Para isso, né, como nosso principal objetivo hoje, a gente tem, né, através da aplicação de uma metodologia para retirada de dados repetidos, compreender o padrão de distribuição dos focos de calor para o período de 2000 a 2020, tendo como estudo de caso a reserva da biosfera da Mata Atlântica do Rio de Janeiro e essa área de entorno. Para isso, como material e método, nós utilizamos, né, o BD Queimadas, que constitui basicamente esse banco de dados, derivado do monitoramento orbital de focos de calor ativos, que podem, na verdade, corresponder tanto a fogo controlado quanto às queimadas, né, ou incêndios. É, isso vai se dar a partir de 29 sensores óticos orbitais com resoluções espaciais mostradas nessa tabela ao lado, né, que varia entre 1 quilômetro de resolução espacial a 4 quilômetros de resolução espacial. Isso vai ser de suma importância daqui a pouco para a gente entender na metodologia de como que nós conseguimos retirar esses dados, né, repetidos, esses dados, de certa forma, com multiplicidade. Né? Portanto, devido a essa multiplicidade desses focos, seja pelo mesmo satélite, né, ou por satélites diferentes, se fez necessário a exclusão desses focos repetidos. Para isso, nós adaptamos uma proposta que foi feita por Santos em 2015 em um sistema de informações geográficos, né? É, e para isso nós utilizamos algumas metodologias que parte do pressuposto de um levantamento de todos os focos de calor presentes na área de estudo e oriundos, né, dos sensores orbitais. A partir daí, nós construímos um buffer em torno do foco com o raio correspondente à resolução espacial do respectivo sensor. Por isso é importante a gente adicionar a resolução espacial na tabela de atributos e separar as colunas de data e hora. Com isso, a gente faz, né, uma união dos buffers, caso os focos tenham sido registrados na mesma data. E para finalizar, a gente acaba gerando um centroide, né, desses buffers que passam a ser os novos focos de calor, né? E isso acaba retirando basicamente esses dados com multiplicidade, gerando esse dado final, né, de focos sem repetição. E como resultado, a gente acabou observando que os focos da mesma data e área de estudo, né, como mostra o gráfico aqui do lado, para o período de 2000 a 2020, ele vai apresentar uma redução de cerca de 52,43%. Isso vai corresponder, na verdade, vai passar, né, vai ter uma queda aí de 16.011 focos para 7.617 focos, né? Além disso, a gente foi verificado que a taxa de redução ela não foi uniforme em todo o período. Você teve uma certa variação
dessa taxa de redução ao longo do tempo. Principalmente, né, ao longo da década de 2000, né, nesse, ao longo dessa primeira década de 2000, a redução ela foi maior de acordo com o aumento dos satélites, né? Esses satélites utilizados para fazer esses registros. E até o ano de 2009, a resolução dos focos repetidos foi de 36%. No entanto, para esse, né, para esse valor, ele vai passar para 56% quando a gente pega os últimos 20, dos últimos 10 anos, né? De 2010 a 2020. Isso é importante também para a gente entender como que o recorte em épocas diferentes, né, em dois momentos diferentes, é importante também para a gente entender como que isso vai corresponder ao longo desse tempo, essa mudança. Portanto, né, a partir daí, quando a gente olha esses recortes, no primeiro recorte, há uma variação que vai se dar de 3 a 16 satélites, né, no primeiro recorte de 2000 a 2010, e no segundo a gente vai ter uma variação que vai vir de 12 atingindo até 17 satélites. Outro fator importante é que em 2014, o número de focos ele passa de 200 para quase 1.000 satélites, né? E, óbvio, ao longo desse primeiro recorte de 2000 a 2010, mesmo com o aumento de satélites, a gente começa a perceber uma estabilidade do número de focos, diferente do segundo recorte, onde há um decréscimo desse número de satélites e aumentando, na verdade, os focos. Quando a gente analisa o coeficiente de correlação é, tanto na verdade, entre os focos e os satélites, eles vão variar de 0,41 para 0,46, tanto para os dados com repetição quanto para os dados com repetição. E óbvio, para o primeiro período, né, os valores vão variar pouco, ou seja, ele vai variar ali próximo a 0,4. De fato, né, o segundo período analisado ele vai corresponder ali, a correlação que ele vai ter vai ser de menos 0,3, uma correlação negativa. E é importante a gente entender e salientar também, isso é muito importante, que se a gente retira o valor dos focos de 2014, o coeficiente ele aumenta para próximo a menos 0,6. Outro fator importante também da gente entender como resultado é entender a distribuição desses focos, né, nesse espaço, né, no nosso recorte espacial. Esse mapa do lado ele está mostrando espacialmente a distribuição desses focos de calor antes ou depois da exclusão, né? Os focos antes da exclusão, os focos totais, eles estão em vermelho. E a gente percebe que não fica tão clara a distribuição desse espacial, pois toda a área de estudo ela vai ser tomada por esses focos, na verdade, né? Diferente, por exemplo, quando a gente observa os focos sem repetição, que são os focos amarelos. A gente começa a perceber que tem duas áreas com maior concentração de focos, né? Principalmente mais próximo ao centro desse shape de área de estudo, na verdade, né? E com isso, né, para a gente concluir, nós percebemos ao longo dessa pesquisa que os coeficientes de correlação entre o número de focos de satélites, eles mostraram-se, né, ligeiramente maior com os dados tratados, ou seja, maior com os dados sem repetição. Além disso, os coeficientes de correlação eles foram positivos e maior que 0,4. Com exceção só do segundo período, de 2011 a 2020, que apresentou uma correlação muito baixa ou negativa, né? Na verdade, e negativa. Outra questão importante também é observar que as linhas de tendência elas mostraram um crescimento tanto dos satélites quanto dos focos quando analisamos todo o período de estudo, né? Mas, no entanto, se a gente separa os períodos, né, a gente verifica que o crescimento do número de satélites, há um crescimento, né, no número de satélites no primeiro período e um decréscimo no segundo período, né? Ou seja, um aumento de 2000 a 2010 e um decréscimo de 2011 a 2020. Outra questão também, enquanto as linhas de tendência dos focos, tanto para os dois períodos analisados, elas se apresentam com ajuste muito baixo, há um aumento significativo no segundo período, quando a gente retira o dado de 2014, tanto para os dados com repetição, quanto para os dados sem repetição. E aí a gente verifica que há um comportamento estatístico muito semelhante entre os dois grupos de dados, com e sem tratamento. Mas a diferença é nítida na distribuição espacial, como nós observamos no mapa anterior. Outra coisa também importante a salientar, outro fator importante a salientar é que a gente verifica um aumento do número de casos de focos de calor no segundo período,
é o que não está correlacionado diretamente com o aumento do número de satélites. Portanto, a metodologia ela acaba se mostrando satisfatória, pois ela vai diminuir a quantidade de dados sem alterar as medidas estatísticas utilizadas para analisar os dados com e sem tratamento. E aí a gente finaliza por aqui. Agradeço muito a compreensão e o carinho de todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau.